Paz do Senhor Jesus, estamos aqui em mais uma videoaula e hoje dando continuidade à nossa declaração de fé. Hoje nós estaremos tratando o ponto número 2 da nossa declaração, tá certo? E que é sobre Deus. Então nós vamos estar tratando esse assunto de forma resumida, objetiva, para que venhamos ter já o entendimento acerca dessa doutrina sobre Deus, tá certo? Então nos acompanha, permaneça conosco até o final e com certeza você vai aprender um pouco sobre essa doutrina e o nosso posicionamento, tá certo? Então nós vamos falar sobre Deus hoje, é o nosso posicionamento, e fica aquela interrogação que se escuta, né, para nós iniciarmos a nossa aula. Deus existe? Qual é o nosso posicionamento sobre isso? Então nós acreditamos que todo homem, por ele ser um ser criado, ele tem sim uma necessidade de buscar a Deus, buscar ao seu Criador. Então nós cremos que sim, o ser humano, todos, eles têm dentro de si uma necessidade, que é o que nós chamamos um vazio dentro de si, do seu próprio ser, que só quem preenche é Deus. Daí surgem as diversas religiões que nós temos hoje, que vão surgindo a cada dia, eu posso dizer, devido a essa necessidade do homem de buscar, de saber dentro de si que existe um ser superior a ele, um ser supremo a ele. Então ele leva ele a uma busca, a buscar sobre isso. Porque existe sim essa necessidade. É o que nós falamos. Ele é a criatura. E a criatura sente a falta, a necessidade do Criador. Mas tu sabia que existe, a Bíblia nos apresenta, por nós cremos na Bíblia, como na lição anterior, como a palavra de Deus, a orientação que nós temos acerca de qualquer assunto que nós venhamos tratar, a Bíblia, ela tem resposta. E a Bíblia diz que existe dois grupos de pessoas existentes hoje, né, e sempre houve, que um que tem um breve conhecimento acerca de Deus, mas decidiram rejeitar, não aceitar como Deus, uma posição que tomaram pelo pouco conhecimento que tiveram, mas decidiram rejeitar ao Criador, ao seu Criador. Mas tem um senso, eles tiveram um breve conhecimento sobre Deus e tomaram a posição de rejeitar. E existe o outro grupo que, dentro do seu interior, diz a Bíblia, em Salmo 14:1, que eles negam a existência de Deus em seu coração. E a Bíblia diz em Salmos que ainda o chama de nécios, né, que rejeitam ao Criador dentro do seu coração. Mas eu quero ler o ponto em Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 21, que diz assim a palavra de Deus sobre aquele primeiro grupo que eu falei, que tem um breve conhecimento, mas rejeita, né, alguns que já passaram pela igreja e hoje a gente vê se posicionando contrário às coisas. Nós temos, eu não vou citar nomes de artista, de pessoas que hoje são famosas, que antes, quando era mais jovem, caminhavam para a igreja. Seus pais são evangélicos. E outros famosos que nós temos que rejeitam a Deus de forma assim muito absurda, né? O posicionamento que eles tomam acerca de Deus. E a gente percebe que eles tiveram um breve conhecimento,
de Deus. E a Bíblia fala deles, desse grupo aí. 1:21 de Romanos, que diz assim: porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, é o que nós ouvimos muito hoje, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Está aí a Bíblia falando desse grupo que tiveram um pequeno conhecimento, mas de forma que decidiram de rejeitar a Deus. A Bíblia chama de insensato, um homem insensato. Então nós estamos vendo isso, uma realidade presente hoje. Então, mas eles acreditam que existe Deus, mas tomaram a posição de não o glorificar como Deus. E existe aquele que já nega, não tiveram nenhum conhecimento, mas já dentro de si já toma a posição de negar. A Bíblia chama de loucos, insensatos, nécios. Então, tem muitos adjetivos que a Bíblia apresenta sobre esse grupo, negando a existência de Deus. Então, é aquilo que nós pregamos e falamos, e ouvimos muito também, que o homem, por ele ser o criador, a criatura, tem uma necessidade do seu Criador. Então ele vai busca de maneira errada. Por isso que é necessário nós ensinarmos todas as nações para que eles venham guardar a palavra do Senhor, diz a Bíblia. A própria Bíblia nos ensina, nos orienta a ensiná-los. Eles não sabem, eles buscam de maneira errada. E outros decidiram a não glorificar como Deus, certo? Então existe esse grupo que nega a existência de Deus. A natureza é uma outra mensagem, posso dizer, uma mensagem de Deus para a humanidade, dizendo que Ele existe. Então a natureza ela é fundamental sobre a existência também, né, sobre Deus, sobre a sua existência. Em Romanos 1:20, que eu estou com ela aberta aqui, 1:20 ainda em Romanos, diz assim: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Olha o que a Bíblia apresenta para nós a respeito desta mensagem através da natureza. A gente vê a grandeza de Deus quando a gente olha as estrelas, olha o universo. Eu tive o privilégio de olhar naquelas lunetas de muita precisão e eu vi aquele anelzinho que tem no Saturno, assim distante, e olhando outras coisinhas, uma coisa maravilhosa de impactar. A gente, quando olha para a natureza, a gente vê sim a grandeza, a beleza, a harmonia que tem que ser uma mão divina para criar tudo isso, fazer tudo isso. E olha aqui a mensagem da natureza, as coisas existentes, ela é uma mensagem para a humanidade, para o homem. Porque a própria Bíblia diz, olha essa palavra que diz aqui, que desde a criação com sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas.
para que eles, olha a finalidade disso, para que eles fiquem inexcusáveis. Sabe o que é inexcusáveis? É indispensáveis ou indispensável. Na verdade, seria sem desculpas. Não tem desculpa para o homem. O cidadão vem dizer para mim, Deus não existe. Olha a natureza, cidadão. Olha essas coisas maravilhosas. E diz a Bíblia que tudo isso é uma mensagem, que não tem desculpa naquele dia dizer, não te conheci, eu não sabia. A natureza anuncia as obras de Deus, as obras das suas mãos, diz a palavra de Deus. Então a natureza e o homem, eles têm evidência acerca da existência de Deus. Uns negam, outros se fazem de cego, não querem ver a criação de tudo isso, inventando tanta coisa, que o homem veio do macaco, que a natureza são moléculas foram se desenvolvendo. Que negócio é esse? Tu olha e vê a grandeza. E é engraçado que não deu continuidade esse negócio, né? Mas nós cremos que são evidências da existência de Deus e são, como diz a própria Bíblia, inexcusáveis para o homem, para a humanidade. E nós, como cremos na Bíblia, acreditamos na Bíblia, a Bíblia ela traz ela traz a evidência, ela está recheada. É como eu disse, nós vamos ver pequenos pontos aqui, mas a Bíblia ela é recheada acerca da existência de Deus. A Bíblia fala de Deus. O tema central se centraliza sobre a existência e Deus ele quis se apresentar para o homem. Ele se revela, na verdade, através de Cristo, ele se revela para a humanidade. Ele se revelou, não é que ele quis, ele se revelou para o homem através de Cristo, e nós vamos ver na lição, na Cristologia, o ponto a respeito de Cristo, vamos ver sobre isso. Mas, para fazer uma análise rápida e objetiva, buscando evidências bíblicas, a gente vai tratar somente do assunto da qualidade que Deus ele apresenta na Bíblia, né? As suas qualidades, o que a teologia ela fala dos atributos de Deus, né? Que seriam suas qualidades, suas marcas, que está nele, tá certo? Então nós vamos ver a parte natural, a qualidade natural de Deus, né? Um atributo natural, posso dizer, sobre Deus. A gente consegue achar esses pontos, essas marcas. A Bíblia, como eu disse, ela tem muito sobre esse ensinamento, que mostra que Deus, a sua qualidade natural, um atributo natural de Deus, né, que é chamado também de incomunicável, que só se encontra nele, não acha mais em ninguém, nem um ser, em nenhuma criatura, em ninguém, por onde você andar você não vai achar, que é a eternidade, né? Essa é uma marca que pertence somente a Deus, ela é incomunicável, só se encontra nele. Quer dizer, Deus ele é o quê? Eterno. Isso está em Salmo 92, diz que Deus é eterno. A outra qualidade que a gente encontra somente em Deus, que a teologia chama de atributos naturais ou incomunicáveis, é que ele é imutável. Deus é imutável. A gente muda de opinião, de posição, né? A gente tem uma diversidade de mudanças que acontecem ao decorrer da nossa jornada na Terra. Mas Deus, diz a Bíblia, ele permanece o mesmo. Ele não muda. Eu quero ler que ele mesmo diz em Malaquias 3,6, ele diz assim, porque eu sou o Senhor, não mudo. Então Deus ele é imutável. Então é uma qualidade que só se acha nele, que ele é imutável, ele é um ser, ele é invisível,
diz a Bíblia em Colossenses 1,15, o Deus invisível. Então são qualidades e outras qualidades que se apresenta. Ele é espiritual, e existe uma variedade, mas eu quero somente apresentar para você sobre a qualidade que só se encontra em Deus. São essas qualidades. Por isso, Ele é Deus. Ele é eterno, Ele não tem começo nem fim. Ele não está limitado em tempo. Então são atributos que só se acha em Deus, né? São chamados atributos naturais ou comunicáveis. E nós podemos também analisar os atributos comunicáveis, né? São chamados atributos morais, qualidades que Deus tem, que Ele compartilha com o homem. Aí você acha marcas que existem em Deus que nós achamos nos homens. Nós achamos na igreja, eu posso dizer, na pessoa que está ligada com Cristo, nós achamos essas qualidades que só se acha em Deus. Mas Ele compartilha essa qualidade com nós, de forma limitada e compartilhada, que seria o amor. Deus, diz a Bíblia que Deus é amor, 1 João 4,8, que Deus é amor. E a gente vê o amor no coração do homem, de forma trabalhada, limitada, mas nós achamos essa qualidade do amor, que tem também a santidade. Eu quero ler isso aqui em primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro sobre a santidade de Deus, para nós entendermos sobre essa qualidade que Deus ele compartilha com o homem, né? Que é a santidade, que diz aqui em primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 15, diz assim, e o 16, mas como é santo, Ele é santo, aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então Deus ele é santo. A santidade Deus tem, ele é o Deus santo. E Ele compartilha isso com a gente e incentiva a nós buscarmos também. Então a gente acha também santidade compartilhada com nós, os homens, claro, de forma não na semelhança de Deus, mas compartilhada, que seriam os atributos morais de Deus, né? Que Ele é santo, Ele é bondoso, Ele é misericordioso. O próprio Cristo incentiva a nós, dizendo para nós sermos misericordiosos como Deus é misericordioso conosco. Então Deus é misericordioso e Ele compartilha essa misericórdia com nós, com o ser humano, com o homem, com a igreja, com os cristãos. Nós achamos misericórdia, homens misericordiosos. Deus é manso, a gente acha também essas qualidades no homem, dele ser manso, de forma limitada, mas ele é manso. Então, o que quer dizer isso? São o caráter de Deus, a qualidade que ele tem, que ele compartilha com o homem. A teologia chama de atributos morais, ou atributos comunicáveis, quer dizer, ele se comunica com o homem. Ainda falando do atributo natural, nós falamos do atributo de poder, seria o de poder. O de poder que a nossa declaração de fé apresenta, que é atributo natural. A declaração coloca atributo de poder, né, que é onipresente, que só Deus é onipresente, onisciente
e onipotente. Então são 3 atributos que a declaração de fé chama de atributos de poder, que só se encontra em Deus. Nenhum ser, nenhum homem, tu vai achar essa qualidade. Só Deus. Quer dizer que ele é o quê? Ele é onisciente. Quer dizer, ele conhece o começo, o meio e o fim. Antes e depois, ele tem o conhecimento. Onipresente é que ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. São qualidades que se acha em Deus. Sobre a onisciência, eu me lembrei agora daquele versículo de Salmos, aquele verso, Salmos 139, número 139, que diz que ainda a palavra nem chegou à boca, ele já sabia o que eu iria falar, que ele, pela sua onisciência, ele conhece, ele sabe quem é eu e quem é você. Ele sabe o que nós pensamos, ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso caminhar, por onde caminhamos, por onde andamos, ele sabe de todas as coisas e está presente em todos os lugares, porque nada se oculta diante de Deus. O homem jamais se ocultará de Deus, porque ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares. Ele está presente no teu carro, na tua casa, no teu trabalho. Ele está presente quando você caminha na rua, quando você, para onde você for, onde você está, no seu quarto, na sala, na cozinha, ele sabe quem é você, ele está presente aí, que ele é onipresente, ele é conhecedor de todas as coisas. E a Bíblia o apresenta também uma qualidade que só ele tem. Ele é onipotente, todo poder. Ele não tem o poder, não. Ele é o todo poderoso. Ele tem todo poder. Aleluia. Para criar tudo o que criou. E a Bíblia ainda diz o seguinte, que as coisas existentes, elas eles eram invisíveis, que se tornaram visíveis. Deus, ele cria todas as coisas, então ele é onipotente. Então isso seriam qualidades que se encontram em Deus, que nós podemos, sim, a Bíblia apresenta evidências da existência de Deus, apesar que a Bíblia não tem aquela preocupação de provar acerca da sua existência. Nós analisamos as suas qualidades, que a Bíblia apresenta suas qualidades, seus atributos, acerca do nome, a sua obra, a obra que ele realiza, que ele realizou, que ele fez, e o que ele está fazendo hoje, o que ele fará. Então, existem pontos que podem ser estudados, mas de forma resumida vamos analisar, ficar por aqui somente nessas análises do caráter, da qualidade que Deus apresenta para cada um de nós. A Bíblia, ela já inicia-se dizendo: Deus criou os céus e a terra. Então Deus, ele é nosso Criador. Então a nossa igreja, nós cremos, professamos e ensinamos que Deus, supremo ser e Criador dos céus e da terra. Então, nosso Deus é único, soberano Deus. Amém? Então, espero ter ajudado acerca desse ponto, que é o segundo ponto da nossa declaração de fé, nosso posicionamento sobre Deus, que nós cremos que Ele é um supremo ser, Criador dos céus e da terra.